Quais competências você acha mais importante para os candidatos? Ô, gente, eu não posso inventar as competências que vocês têm que falar, né? Você tem que ter. Principalmente, gente, porque quando eu faço entrevista por competência, existe uma modalidade de entrevista que se chama entrevista por competência, que é uma entrevista situacional. Então, se você me fala que você é uma pessoa atenta a detalhes, super. Vamos supor que você fala assim, que você é uma pessoa que consegue fazer uma integração entre áreas maravilhosa, que você é uma pessoa ótima de relacionamento. Então, eu vou te perguntar, me conta uma situação onde isso aconteceu. Em que momento da sua carreira você enxergou isso? Se você estiver inventando, como é que você vai inventar ali na hora uma situação para mim? Não vai fazer sentido. Mesmo porque você pode até inventar uma história para mim. Lá na frente, recrutador checa de novo a competência. Ah, então, quando você falou que aconteceu isso, e o que mais aconteceu? Como é que foi se fosse o contrário, se tivesse um conflito? Então, a gente cruza as informações. Então, quais são as melhores competências, ou a que eu acho mais importante? As que você tiver, né? Porque você vai ter que responder isso genuinamente, dando exemplos e situações que você viveu, onde você conseguiu apresentar essas competências e identificar elas em você. Porque a gente também entende o nível de autoconhecimento da pessoa na entrevista. Olha, realmente, ela falou que ela tem um nível, uma atenção a detalhes forte, e ela relatou o momento exatamente que ela precisou ter e ela teve. Então a gente entende, nossa, essa pessoa ela tem um nível de autoconhecimento alto, ela se conhece, ela consegue identificar esses pontos nela. Porque tem gente, vou falar pra vocês, tem gente que não se conhece, que chega para uma entrevista de emprego, na hora que a gente pede para relatar a história, nem a própria história a pessoa consegue contar direito. E aí ela acaba, no momento da entrevista, tendo vários insights. Você percebe, porque ela faz assim com o olho, e a gente avalia, né? A gente avalia postura, olhar, se olha para um canto, se olha para outro, se olha para um canto é mentira, se olha para o canto e tal, tá querendo buscar a memória. A gente faz essa análise de comportamento mesmo, né? De faces e tudo mais. Então você começa a perceber que às vezes o candidato está realizando naquela hora que ele é isso que ele acabou de falar, ou então que ele não é isso que ele acabou de falar. Então, assim, as melhores, não tem as melhores, tem as que você é. E sempre, gente, sempre na entrevista que você falar que você tem ou não tem alguma coisa, dê exemplos, contextualize. O recrutador, se ele não te perguntar, se você falar, ótimo, ele não vai te perguntar. Se você não falar, ele vai te perguntar, porque ele quer saber como que você identificou isso em você, se isso realmente acontece, se você tem isso mesmo, porque ele vai precisar disso para a vaga. Então, as melhores, não tem as melhores, né? Tem as que a gente precisa trabalhar para o futuro, que são inteligência emocional, relacionamento interpessoal, análise de dados. Então, dados, tudo que é ligado a dados você precisa conhecer. Faz um curso de analytics, faz um curso de data, de big data, qualquer coisa, faça, só para você saber o que é, mesmo que você nem trabalhe com isso. Você precisa saber essas coisas, colaboração. Então, tem algumas competências que vão ser muito exigidas daqui para frente, mas não é essas que você tem que ter na listinha da cabeça para falar ali decorada, não. Tem que ser as que você tem realmente, que são importantes para a vaga. Então, gente, se você tem certa experiência, vamos supor que você tem 5 anos de experiência em uma área, você sabe ali o que você conhece, o que você tem mais afinidade, o que você gosta, o que você não gosta de trabalhar nessa área. E você sabe quais são as competências que você desenvolveu ao longo desse tempo que você está trabalhando com isso. Então, são essas competências que você vai ter que levar para a entrevista, porque provavelmente a entrevista é na área de atuação que você já está. Então, já tem o requisito da vaga, tem o que está pedindo, tem a sua experiência, tem as suas competências. São essas que você tem que listar para o recrutador e são essas que você tem que contextualizar. Competências, ponto forte, ponto fraco, eu falo que é sucesso quando você dá exemplos, quando você contextualiza, porque aí faz sentido na cabeça do recrutador e passa realmente originalidade, passa autenticidade, passa confiança no que você está falando e a gente realmente entende que existe aquilo ali que você está comentando, tá? Então, palavras ao vento não funcionam em entrevista de emprego, principalmente agora que as entrevistas estão super acirradas. Então, tenham exemplos de tudo que você for falar na entrevista, tenham exemplos para dar, ok?